pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Fractal Revisa. A gente vai fazer uma revisão hoje para a prova de gravitação do primeiro ano, tudo bem? O que eu vou cobrar nessa prova de gravitação de vocês? Eu vou cobrar modelos planetários, eu vou cobrar o modelo de Copérnico, né? Que nós vimos que ele tem uma grande importância. O modelo, né, as ideias de Kepler, as leis de Kepler, e gravitação universal de Newton. Só que de Newton eu não vou cobrar tudo, eu não vou cobrar velocidade orbital, eu não vou cobrar velocidade de escape, a questão da energia, a energia potencial gravitacional para corpos em órbita, tudo bem? Isso não vai entrar, porque tem turma que está um pouco mais atrasada em relação às outras, porque em decorrência dos feriados. Aí aqui eu coloquei um resuminho para você se orientar, o que será cobrado. E aí Newton, basicamente, força gravitacional, força de atração entre os corpos, e o campo gravitacional, basicamente análise de campo gravitacional terrestre e comparando o campo gravitacional entre dois planetas, tudo bem? Então aqui eu fiz um breve resumo de Copérnico e Kepler que eu acho importante para a gente dar uma lembrada. Olha, Copérnico, ele é heliocentrista, né? Então para ele o Sol está no centro. Olha lá, os planetas orbitam o Sol em órbitas circulares. Lembra daquela discussão que nós falamos sobre os epiciclos de Platão e tudo mais? Então, em órbitas circulares ainda. Então, aqui eu tenho o Sol, aí aqui eu tenho a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e aí vai. Tudo bem? Mas sempre órbitas circulares. O que é bacana você ressaltar no modelo de Copérnico? O modelo de Copérnico é um dos primeiros modelos que vai surgir com uma certa simetria. Como assim uma certa simetria? Por exemplo, ele acaba percebendo que os períodos vão ficando cada vez menores ou cada vez maiores no decorrer, né, do intervalo dos planetas. Na medida que você vai afastando do Sol, o período dos planetas vai ficando cada vez o quê? Maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que o planeta leva mais tempo para dar uma volta em torno do Sol. Tudo bem? A gente pode às vezes pensar de maneira errada na seguinte situação. Professor, mas é lógico que o planeta demora mais tempo para dar uma volta em torno do Sol, uma vez que esse cara aqui está mais afastado, então a órbita dele é bem maior. Pois é, mas tem um problema. Ele não demora mais só por causa disso. Ele demora mais por causa disso também, mas porque a velocidade dele é menor do que as dos demais planetas, que estão mais próximos do Sol. Então Copérnico já começa a ter uma noção de duas coisas. Ele começa a ter uma noção das velocidades, tudo bem? Ou seja, quanto mais afastado do planeta está do Sol, menor é a velocidade dele. Então olha aqui, ó. Qual o planeta mais rápido? Mercúrio. Qual o planeta depois de Mercúrio? Vênus. Depois, Terra. Depois, Marte. Ou seja, na medida que eu vou afastando do Sol, o planeta vai ficando cada vez mais lento. E ele já tem uma órbita maior para realizar. Então, além de mais lento, ele tem que percorrer uma distância maior, natural que ele gaste mais tempo. Então, tá aí, ó. Os períodos dos planetas mais afastados são sempre maiores. Tudo bem? Tranquilo? Então, é bacana você relacionar essa simetria aí que Copérnico já traz para a gente. Outro detalhe importante, importantíssimo na obra de Copérnico, é que ele consegue demonstrar o laço da órbita de Marte no céu. Professor, como assim? Eu nunca ouvi falar desse laço. Quando a gente observa Marte durante algum intervalo de tempo durante um ano, a gente percebe que Marte faz isso aqui no céu. Ó. Ele está aqui, aí ele vai ali, volta e depois vai para frente de novo. Ou seja, ao observar Marte no céu, a gente consegue observar que ele faz uma espécie de laço no céu. Tudo bem? As posições dele. E até então ninguém tinha conseguido comprovar isso. E aí Copérnico, colocando o seu modelo, né, heliocêntrico, com essa ideia que o planeta mais próximo do Sol é mais rápido do que o planeta mais afastado, ele consegue provar. Como? Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu fiz um esboço bem simplificado, mas olha só, o Sol está aqui. Aqui eu tenho a órbita da Terra e aqui eu tenho a órbita de Marte, certo? Segundo a nossa ideia aqui, a Terra, ela tem velocidade maior do que Marte. Então, olha só, a Terra está nessa posição 1, Marte vai estar nessa posição 1. Quando a Terra vem para a posição 2, Marte vem para a posição 2. A Terra posição 3, Marte posição 3. Terra posição 4, Marte posição 4. Terra posição 5, Marte posição 5 e aí por diante. 6, 6... 7, 7. O que a gente percebeu aqui? Que a Terra ultrapassa Marte na órbita. Se você reparar, ó, ela percorre uma distância bem maior do que Marte.
para o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, por que ela consegue fazer isso? Porque ela está mais rápida do que Marte. Então, esse laço só é possível porque a Terra ultrapassa Marte na órbita durante esse movimento. Professor, mas aí eu tenho um problema, eu não consigo enxergar esse laço não. Uma coisa sensacional que Copérnico enxerga também é o seguinte, ele consegue distinguir que quando ele olha para o céu, vê aqueles pontinhos brilhantes, ele não tem noção de distância. Então o que ele imagina? Tudo é projetado nesse plano, né, de estrelas fixas. E Marte, como ele está mais próximo de nós, ele fica zanzando na frente desse painel de estrelas fixas. Então o que ele percebe? Quando eu estou aqui na Terra, eu olho para Marte, eu não tenho essa noção de distância. Então a gente, na verdade, vê o planeta Marte projetado naquele plano escuro, naquele plano de fundo. Tudo bem? Quando você olha Marte projetado naquele plano de fundo, olha só, eu vejo Marte aqui, depois ele está aqui na posição 2, depois na posição 3, aí olha aqui, ó, volta para a posição 4, volta para a posição 5, depois ele vai de novo para a posição 6 e 7. Professor, não entendi. Vamos lá de novo. Olha só, eu estou na Terra, vou olhar Marte, só que eu não vejo Marte aqui, eu vejo Marte projetado aqui. Estou aqui, vou olhar Marte, eu não vejo Marte aqui, eu vejo Marte projetado aqui no ponto 2. Marte não está aqui, eu vejo Marte projetado aqui no ponto 3. Quando eu estou aqui no ponto 4, Marte está aqui, eu vejo Marte projetado no ponto 4. Assim sucessivamente. Quando você analisa, então, os pontos que você vê Marte, olha só, deixa eu colocar de vermelho aqui. Ó, vai do ponto 1 ao ponto 2 e 3, volta para o ponto 4 e 5 e vai embora para o ponto 6 e 7. Resumindo, pega aqui um tempo anterior, olha lá o laço da órbita de Marte no céu. Evidentemente, Marte não faz isso, Marte não vai e volta. Isso aí é só uma relação de posição aparente, porque a Terra ultrapassa Marte na órbita. Tudo bem? Tá claro isso? Então essa comprovação aqui, essa análise, e é observado isso quando você olha as posições de Marte, essa análise aqui é muito importante porque ela comprova isso aqui de Copérnico, que a velocidade da Terra é maior do que a velocidade de Marte. Tudo bem? Então isso é bacana você ressaltar, isso vai ser cobrado na prova, tudo bem? É bacana você dar uma olhada nisso antes da prova. Bem, logo após as ideias de Copérnico, tivemos Kepler, né? Que ele de posse ali das observações de Tycho Brahe, ele consegue elaborar essas 3 leis. O que vai acontecer? Primeira lei, lei das órbitas. Isso é muito importante, porque até Copérnico as órbitas eram todas o quê? Circulares. Quando Kepler fala que as órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas, né? As órbitas têm formato de elipse. O que a gente percebe então? Que um mesmo planeta, ora vai estar mais próximo, esse ponto mais próximo do Sol a gente chama de periélio, e ora vai estar mais afastado, esse ponto mais afastado a gente chama de afélio. Seguindo as ideias de Copérnico, né? Kepler também ele é adepto das ideias de Copérnico. Seguindo as ideias de Copérnico, Kepler fala o seguinte, Copérnico já falava que o planeta mais próximo do Sol é mais rápido. O Kepler observa isso para o mesmo planeta. Ora ele está mais próximo e ora ele está mais afastado. Tudo bem? E ele mantém a ideia das velocidades. Quando eu estou mais próximo do Sol, a velocidade é maior. Então aqui no periélio a velocidade é máxima. Quando eu estou mais afastado, a velocidade é menor. Então aqui na afélio a velocidade é mínima. Pessoal, mas isso é bacana, porque do máximo para o mínimo, eu reduzi a minha velocidade. Então aqui eu tenho um movimento que é o quê? Retardado. Velocidade diminuiu, o módulo da velocidade diminuiu. Do mínimo para o máximo, eu vou ter aqui um movimento que é o quê? Acelerado. Tranquilo isso? Então olha só o tanto de coisa que aparece só dele falar que as órbitas não são mais circulares. Tudo bem? Eu vou ter uma velocidade variável, de módulo variável durante toda a órbita, onde o ponto de velocidade máxima é no periélio e o ponto de velocidade mínima é no afélio. Tudo bem? Segunda lei, lei das áreas. O que ele fala aqui na lei das áreas? Ele acha uma relação constante, que é a velocidade areolar. Olha só que bacana. Pensa que o planeta está aqui na posição A e ele vai para a posição B. Gasta um intervalo de tempo... Coloquei errado aqui. Gasta o intervalo de tempo delta T1. Da posição A até a posição B. Depois ele vai da posição C até a posição D. E gasta o intervalo de tempo delta T2. Se eu imaginar um vetor posição, né, com origem no Sol, ou seja, é um vetor que liga o Sol ao planeta, em todo momento.
Esse vetor que liga o Sol ao planeta na posição A, quando o planeta vai para a posição B, esse vetor vai varrer essa área do espaço. Então é um vetor imaginário, né? Vai varrer essa área do espaço. Essa área varrida eu vou chamar de A1. Quando ele está na posição C e vai para D, ele vai fazer a mesma coisa. Esse vetor vai varrer aqui no espaço uma área que eu vou chamar de A2. E olha só a relação que ele encontra. Que A1 vai ser igual a A2 se delta T1 é igual a delta T2. Aí o menino me pergunta, mas como? Não tem jeito. Porque daqui para cá eu percorri uma distância muito menor do que a distância que eu percorri daqui para cá. Eu concordo com você. Concordo plenamente. Essa distância aqui é menor do que essa daqui. Por que é menor? A gente explica, ó. Nessa região aqui a minha velocidade é menor. Nessa região aqui, próxima do Sol, a minha velocidade ela é maior. Então é natural que, como eu tenho uma velocidade menor, eu percorro uma distância menor. No mesmo intervalo de tempo, a velocidade aqui, que é maior, ela vai percorrer uma distância maior. O que é bacana nisso daqui é que, embora as distâncias percorridas sejam diferentes, as áreas varridas são iguais, para intervalos de tempos iguais. Tranquilo? E a terceira lei, né, que é bacana pra caramba. Terceira lei dos períodos. Ele relaciona o período com o raio médio da órbita, né? A distância média do planeta até o Sol. Então aqui ele sai, na verdade isso aqui é uma aproximação, porque a gente está trabalhando elipse, né? Vamos pegar aqui a elipse, eu vou ter aqui essa distância A e essa distância B. Esse raio médio, ele vai ser o quê? A mais B sobre 2. Então, na verdade, isso aqui é para facilitar um pouquinho para vocês, né? A gente faz um raio médio da órbita, ou seja, em vez de trabalhar com uma elipse propriamente dita, a gente vai fazer uma aproximação para uma circunferência. Por que a gente faz isso? Dá muito errado? Não. Quando você pega os planetas em torno do Sol, embora a órbita não seja circular, vamos pegar o exemplo da Terra. A órbita da Terra não é circular. Não é. Mas é quase circular. A excentricidade da elipse da trajetória da Terra é quase 1. Ou seja, é quase uma circunferência. Não é uma circunferência propriamente dita, mas é muito próximo. De tal maneira que se você adotar um raio médio aqui, não vai dar um erro tão grande não. Tudo bem? E aí, vamos lá. A lei dos períodos diz o seguinte. O período ao quadrado do planeta, por exemplo, sobre o raio médio da órbita desse planeta, período ao quadrado, e o raio médio da órbita ao cubo, vai dar uma constante. O que ele fez? O que ele percebeu? Se eu jogar aqui os dados, período e raio de Mercúrio, período e raio de Vênus, período e raio da Terra, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de um asteroide no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, todos esses termos vai dar aqui ó, o mesmo valor de constante. Ou seja, se eu jogar esses dados, tanto para a Terra quanto para qualquer outro astro que orbite o Sol, vai dar a mesma constante. Tudo bem? Mas se a gente pegar, por exemplo, uma lua de Júpiter, não dá a mesma constante. Por quê? Porque a lua de Júpiter, ela orbita quem? Júpiter. Então essa constante aqui depende do astro que está sendo orbitado. Tudo bem? É a única diferenciação que você tem que fazer. Então se o exercício, se a questão te traz uma situação onde eu tenho vários corpos que orbitam o mesmo astro, essa constante é igual para todos. Por isso que a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos supor aqui dois astros, A e B, tudo bem? Os dois orbitam a mesma estrela, vamos supor. Aí o que vai acontecer? O período ao quadrado de A sobre o raio médio ao cubo de A é igual a essa constante. Quando eu faço para B, vai ser igual a mesma constante. Ué, então essa relação para A tem que ser igual a essa relação para B. Tranquilo isso? Então basicamente é isso que a gente vai analisar na lei dos períodos de Kepler. Tudo bem? Eu te dou os dados de um determinado astro e peço o que está faltando do outro astro. Tranquilão? Vamos fazer uma questãozinha para a gente encerrar isso daí. Bem, galera, questão número 1 da lista. Tá assim, ó. Dois pequenos satélites de mesma massa descrevem órbitas circulares em torno de um planeta, tal que o raio da órbita de um é 4 vezes menor que o do outro. O satélite mais distante tem um período de 28 dias. Qual é o período em dias do satélite mais próximo? Bem, galera,
Então ele falou o seguinte, eu tenho que o raio de um é 4 vezes menor do que o do outro. Professor, mas colocou 4 vezes maior. Não faz diferença, porque olha só, se um é 4 vezes menor que o outro é 4 vezes menor do que esse primeiro. Concorda comigo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu chamei que o R1 é 4 vezes o valor do R2, e ele falou o seguinte, o período do satélite mais distante, quem que é o mais distante aqui, não é o 2? O período do satélite mais distante é 28 dias. Qual é o período do satélite mais próximo? Então vamos lá. Lei dos períodos de Kepler. Período ao quadrado do primeiro sobre o raio ao cubo do primeiro é igual período ao quadrado do segundo sobre o raio ao cubo do segundo. Substituindo os valores, o que eu fiz aqui? Olha só que bacana. O período do 2, olha lá, T2 é 28 ao quadrado. Eu não vou levar isso aqui ao quadrado. Faz isso com nós não, pelo amor de Deus. Porque no final das contas, esse cara aqui não vai ter que passar, não vai ter que extrair a raiz dos dois lados aqui. Então esse cara aqui já está condenado. Não faz isso com ele não. O que vai acontecer aqui então? Período 1 ao quadrado, mantém, R1 ao cubo, 28 ao quadrado, sobre quem é o R2? R2 não é 4R1? Olha lá, ó, 4R1. R2 ao cubo, 4R1, isso tudo elevado ao cubo. Quando você pega 4 ao cubo, é 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 de novo, 64. Tudo bem? 64 vezes R1 ao cubo é o R1 ao cubo. Aí R1 ao cubo de um lado com R1 ao cubo do outro, você pode simplificar. O que sobrou? Sobrou 28 ao quadrado dividido por 64. Está aqui, ó, 28 ao quadrado por 64 é igual a T1 ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, sobrou o quê? T1 é igual a 28 sobre 8, 64, né? A raiz de 64 é 8. E 28 ao quadrado, ao que você tira a raiz, simplifica esse quadrado com a raiz aí, vai dar 28. 28 por 8 é a mesma coisa que 14 por 4, que é a mesma coisa que 7 por 2, que vai dar 3,5. Tudo bem? Vamos fazer uma questãozinha agora de gravitação de Newton para a gente encerrar, beleza? Então, pessoal, eu escolhi aqui uma questão que fala relação de campo gravitacional, porque eu acho que essa é uma questão interessante para a gente. Olha só, ele pega uma situação hipotética onde ele tem um planeta fora do sistema solar, que tem a mesma massa que a Terra, porém a gravidade na superfície desse planeta é 4 vezes maior do que a gravidade na superfície da Terra. Aí ele pergunta, qual é a relação do raio desse planeta com o raio da Terra? Porque para pensar, se os dois planetas têm a mesma massa, por que a gravidade na superfície de um vai ser maior que a do outro? Tudo bem? E isso tem a ver com o raio. Aí eu coloquei aqui para a gente lembrar, ó. A gravidade na superfície da Terra é dada pela constante gravitacional, massa da Terra, sobre o raio da Terra elevado ao quê? Ao quadrado. Se eu for fazer esse cálculo lá para esse planeta, mesma coisa. O que muda? Que eu vou pegar a massa do planeta e aqui quem? O raio do planeta. E aí o que vai acontecer aqui? Bem, ele está pedindo para a gente uma relação entre os raios, não é isso? É uma relação entre os raios. Então vou isolar o raio da Terra aqui e o raio da Terra aqui. E o raio do planeta aqui. O raio da Terra, né? Vai passar multiplicando e a gravidade vai passar dividindo. Tá aqui, isolei. O raio do planeta vai passar multiplicando e a gravidade vai passar dividindo. Tá aqui, isolei o raio do planeta. O que vai acontecer então? Ele não está querendo o raio do planeta pelo raio da Terra? Eu tenho o raio do planeta ao quadrado é isso. O raio da Terra ao quadrado é isso. Substitui. Fica com medo não, ó. Quem que é o raio do planeta? Gravidade, massa do planeta, constante gravitacional, massa do planeta, sobre quem? A gravidade do planeta. Quem que é o raio da Terra ao quadrado? A gravidade, massa da Terra, constante gravitacional, a massa da Terra sobre a gravidade na superfície da Terra. Beleza. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha o que eu fiz aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira está aqui. Multipliquei pelo inverso da segunda, está aqui, ó. Quando você faz isso, olha só o que vai acontecer aqui, ó. A sua constante vai embora, por isso que ele nem te forneceu. As massas, lembra que ele fala que os dois planetas têm a mesma massa? Vai embora, por isso que ele nem te forneceu. Mas ele falou uma coisa peculiar aqui, olha. A massa na superfície desse planeta é 4 vezes maior que na Terra. Então, o que ele está me falando? Ele está me falando que esse cara aqui é 4 vezes a gravidade da Terra. Não é isso que ele fez? Então, o que eu vou fazer?
Como a gravidade da Terra está aqui e eu vou trocar esse cara por 4 vezes a gravidade da Terra, vai ficar assim, ó. A relação entre esses quadrados dos raios aqui é a gravidade da Terra dividido por quem? Por 4 vezes a gravidade da Terra. Gravidade da Terra pela gravidade da Terra vai embora. Olha lá. Raio do planeta ao quadrado sobre raio da Terra ao quadrado é igual a quanto? 1 sobre 4. E tira a raiz aí dos dois lados. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Então, o raio do planeta pelo raio da Terra é 1 sobre 2. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o raio desse planeta é metade do raio da Terra. Isso faz com que a gravidade na sua superfície seja 4 vezes maior que a gravidade na superfície da Terra. Tudo bem? Galera, é isso. Pega a lista obrigatória, resolva. Qualquer dúvida, pegue o livro lá, pegue o caderno, tá tudo lá. Pegue as questões que nós já fizemos em sala, tudo bem? No mais, boa sorte, boa prova.